Olá, empreendedores de sucesso! Boa noite! Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Uma live que, olha, eu vou dar várias dicas aqui, né? Os 5 pilares para o sucesso financeiro. Vamos entrando, pessoal! Olá! Sejam todos muito bem-vindos! Vão entrando, fiquem à vontade. Peguem aí o seu suquinho, sua água, porque hoje tá bem quentinho, né? Vou me refrescar aqui, que hoje tá bem calor, né, pessoal? Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Vão entrando. Fiquem todos à vontade. Se tiverem dúvidas, podem irem me perguntando. Boa noite, pessoal. Bom, como eu faço com os meus convidados, eu vou fazer aqui também, né? Me apresentar. Eu sou a Cíntia Stein, especialista em finanças há 20 anos e eu ajudo pequenos empreendedores a ter uma vida financeira mais saudável e com mais lucratividade. É esse o meu objetivo. Então, eu que sou a fundadora da Stein Gestão Financeira e o meu propósito é esse, ajudar esses pequenos empreendedores, seja ele um autônomo, profissional liberal, MEI, microempresa, pequena empresa, a entender esses números, né? Então aí eu gosto desse assunto, né, dos 5 pilares do sucesso financeiro. Eu gosto bastante, porque é de fato 5 pilares que levam aí o sucesso do empreendedor. Então, se ele seguir certinho todos esses pilares, eu garanto que você, empreendedor, terá sucesso. Então, eu já vou começar pra gente não perder tempo aqui, tá? Trouxe aqui nas minhas anotações, coloquei tudo para não esquecer nada de passar aqui para vocês. Vão entrando, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, os 5 pilares, né, do sucesso financeiro. Ele é a base, né, de todo empreendedor aí para gerir de forma eficaz, né, as finanças do seu negócio. E como eu falei, independente aí do porte da sua empresa, é importantíssimo você fazer de forma eficaz a gestão financeira do seu negócio, né? Então vamos lá, começando aqui o primeiro pilar. Separar as contas de pessoa física e pessoa jurídica, né? É muito comum eu encontrar, né, quando eu pego clientes que tá a vida constante ali de pessoa física e pessoa jurídica estão com uma conversa ali constante todos os dias, né? E isso não é saudável. Ah, Cíntia, mas por que isso não é saudável? Porque a empresa ela não consegue saber ali o que de fato é dela e o que de fato é da pessoa física, né? Então, você mistura as contas, chega lá no final do mês, minha empresa não tem lucro, né? Por quê? Porque você não sabe o quanto você está gastando na empresa e o quanto você está gastando a sua parte pessoal. Então, é importantíssimo. A primeira coisa que eu falo é separar. Não tem como o empreendedor ter uma conta só e fazer essa administração. É muito difícil isso. Então, a primeira coisa é separar, né,
Isso. E aí eu coloquei aqui, né, uma dica que eu sempre dou, primeira coisa, é definir o seu Prolabore. Ah, Cíntia, o que é Prolabore, né? O Prolabore é um valor fixo do sócio da empresa, né? Então, você tem que definir ele bem definido, né? E isso também você tem que ver como pessoa, né? Você é empreendedor, você como pessoa física, você vê todos os seus gastos, qual é a sua necessidade pessoal, né? E claro, ver se a empresa também consegue te pagar. Mas é importantíssimo estabelecer o seu Prolabore. Ai, Cintia, minha empresa está começando agora, ela é pequena, como que eu vou estabelecer um Prolabore? Não tem como eu tirar nada. Estabeleça, nem que seja um mínimo, mas tem que estabelecer para você ir criando essa rotina. Talvez a empresa hoje não consiga te pagar o quanto de fato você mereça, mas você precisa definir esse Prolabore, seja ele o mínimo que for, tá? Então, esse é o primeiro pilar. Deixa eu tomar aqui meu suquinho. Fiquem à vontade em me perguntar, se tiverem alguma dúvida, tá? E o segundo pilar são os controles e relatórios financeiros, né? Então, de acordo aí com a estatística do IBGE, mais de 85% das empresas, elas não sabem nem o que é uma gestão financeira, não tem o controle, né, financeiro. E eu falo que a gestão financeira é o coração do negócio. Se você não tiver o controle disso, a sua empresa, em algum momento, ela vai passar mal, né? Então, é importantíssimo que você tenha todo esse controle, né? E os relatórios. Então, o que é importante, né? Você precisa aí ter um fluxo de caixa, né? O mínimo empreendedor, ele tem que ter um fluxo de caixa. Ele tem que saber... você fazendo, né, o fluxo de caixa para daqui um mês, o fluxo de caixa projetado, né, para daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, como é que estão as suas finanças, né? O que você tem a receber e a pagar, né? Como é que fica o seu caixa? Seu caixa fica ok, positivo ou não? Né? Não fica positivo. E aí, Cíntia, o que a gente faz? Aí a gente vai estudar e ver o que a gente vai fazer. Vai aumentar a receita, vai diminuir alguma despesa, enfim. Porque se você já tem aquelas despesas fixas e o que está provisionado para você receber não paga tudo, a gente vai ter que tomar uma providência, né? Então, é importantíssimo ter esse fluxo de caixa, né? Eu gosto de trabalhar com fluxo de caixa de 365 dias, né? E ter também uma parte de fluxo de caixa mensal. Você conseguir analisar isso, analisar por contas, receitas, minhas receitas operacionais, né? Analisar todos os tipos de serviços, todos os tipos de produto que você tem. Então, é importante você analisar isso. Abrir, por exemplo, despesas com RH. Você analisar tudo, salários, os prolabores, né? Se tem mais de um sócio, assistência médica, assistência odontológica, tudo referente a despesas com RH. Aí você tem despesas administrativas, que é material de escritório e outras coisas, energia elétrica, água, telefonia, caso, né, tem empresas que isso é uma despesa, tem empresas que isso é um custo, né, mas em geral. E aí você vai analisando isso. É importante você ter, né, tudo bem aí organizado no seu fluxo de caixa e você vai analisando conta por conta. É muito importante. Então, aí que eu falei dos relatórios, né? Então, analisar todas as receitas, seja elas operacionais e não operacionais, custos também, né? Você analisar os seus custos, como é que eles estão,
E as despesas que eu falei, que daí tem despesas administrativas, despesas com RH, os impostos, a parte de despesas não operacionais também. Então é importante você analisar isso item por item, né? Então hoje, por exemplo, primeiro dia do mês, né? O que todos os empreendedores, empresários estão fazendo hoje? Fazendo essa análise, né? Vendo como é que foi, né, o mês anterior, como é que foi aí o mês de setembro, e analisando conta por conta como é que foi. Então isso é importante, esse controle e ter esses relatórios, né? Existem vários tipos de relatórios, mas esse de você analisar o fluxo de caixa é importantíssimo, né? Você ter essa visão também de um demonstrativo de resultado do exercício, que é o DRE que a gente chama. Analisar contas a pagar e contas a receber, o que você tem a pagar, o que você tem a receber. Então, isso é muito importante, tá? E aí, vamos lá pro terceiro pilar. Adoro falar sobre esse assunto. Terceiro pilar, precificação. Precificação, eu vejo muitos empreendedores vendendo, e quando chega aí no final do mês, Cíntia, o que aconteceu? Eu vendi, paguei minhas contas, não sobrou nada. O que tá acontecendo? Claro que existem vários fatores, tá? Mas muitos fatores que eu vejo, um dos fatores, né, que eu encontro aí, o erro, está na precificação. Então, o que é a precificação? É a definição do preço do seu produto ou serviço, né? Então, é muito importante você saber definir o preço correto do seu produto ou serviço. E como que a gente faz isso? Levantar todos os custos que você tem daquele produto ou serviço, né? E também tem que colocar todas as suas despesas fixas, né? E com isso você também coloca o percentual de quê? Do seu lucro, que você tem que ter o lucro, né? Taxa de cartão, caso tenha no seu negócio. Os impostos, ele tem que estar, sim, na sua precificação, né? E a reserva financeira que a gente fala também. Então, a reserva financeira e a parte aí de investimento. Tudo isso tem que constar na sua precificação. Porque se você não tiver uma definição de um preço correto, você não vai ter lucro, alguma coisa vai ter um buraco ali no meio do caminho, né? Porque, por exemplo, eu não consigo, não tenho lucro, mas você colocou o lucro no seu negócio, você estabeleceu o seu lucro, percentual de lucro. Então, é muito importante colocar todos esses percentuais, né? E não esquecer, os custos entram, né, na precificação também, e as despesas fixas. E nas despesas fixas está incluso o seu Prolabore. Não pode esquecer disso também. Sim, está seu Prolabore, que ele é importantíssimo, ele tem que ter. Lembra que eu falei? Mesmo que seja o mínimo que dê para a empresa te pagar. Mas você precisa definir isso, tá? E você tendo aí essa precificação, essa definição correta do seu preço, você vai conseguir pagar todas as suas contas, né? E vai conseguir ter o lucro que tanto você almeja, tá bom? Vamos lá, o quarto. Tô aqui com as minhas anotações aqui para não esquecer nadinha para passar para vocês. Fiquem à vontade aqui em me perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu? Por favor, podem ir me mandando aqui na caixinha ou me mandando aqui, que depois no final eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o quarto pilar.
reserva financeira. Quando fala esse nome, né, a gente falava reserva de emergência, né? Mas dizem que quando você fala emergência, você chama a emergência para você. Então vamos falar reserva financeira, né? Então, para que serve a reserva financeira? Para os imprevistos que a gente não sabe, né, que vão acontecer. São imprevistos, a gente não sabe, acontece. Assim como nós estamos vivendo numa crise neste momento, a gente não sabia que ela ia chegar, né? Que ela ia vir. Senão todo mundo ia sair correndo e ia já se prevenir. Mas a gente não sabia, pegou todo mundo de surpresa, né? Então aí, olha, quantos meses nós estamos nessa crise, né? Quem diria que a gente ia ficar tanto tempo, né, assim, e ainda estamos, né, graças a Deus as coisas estão melhorando, mas a gente ainda não sabe quando de fato as coisas vão retomar aí 100%. Então, a importância da reserva financeira é exatamente isso. É quando acontecer alguma crise, né, seja ela crise econômica, crise na saúde, né, que a gente começou aí com uma crise na saúde e, consequentemente, tem a crise econômica, né? É um ciclo. E não tem como ter uma coisa, né? Tem a crise da saúde, infelizmente, afeta, né? Claro que a saúde é sempre em primeiro lugar, mas afeta a economia. Então, é nesse momento, né, onde muitas empresas fecharam. Muitas empresas fecharam, infelizmente, né? É triste. Porque, como eu falei, é um ciclo, a gente não olha para a parte econômica, mas é um ciclo. Fechou a empresa, pessoas foram mandadas embora, né? E aí, como é que fica? A pessoa que foi mandada embora ter condições de se sustentar, né? Comprar alimentos, enfim, coisas pessoais. Então, a empresa, ela fazendo essa reserva, ela previne todos esses imprevistos, né? Então, vamos lá. O que eu falo? No mínimo, primeira coisa, você precisa saber todos os seus gastos fixos. Quais são os seus gastos fixos? Né? Então, aí inclui os salários, né? Energia elétrica, água, tudo, seu prolabore, né? Todos os seus gastos, né? Todas as suas despesas fixas. Aí, o que eu sugiro, né, para os meus clientes? Quando me perguntam assim, Cíntia, mas quanto que eu tenho que guardar? Quanto? Eu falo, é de 6 meses a 1 ano, né? Mínimo de 6 meses, mas eu gosto de trabalhar aí com 1 ano. Como eu falei, olha quantos meses nós estamos aqui e ainda não retornou 100%. Claro que a gente sabe que muitos negócios alavancaram, né? Subiram, igual um foguete, né? Mas aí da parte digital mesmo que a gente sabe. Mas outros não, estão ainda se adaptando a esse novo normal que a gente diz, né? Então, vamos começar assim, trabalhar com 6 meses, conseguiu atingir os 6 meses? Vamos aumentando, 7 meses, 8 e vamos até chegar a um ano. Esse é o tempo que eu falo que é aí ideal para a empresa ter a sua reserva financeira, tá? E aí, deixei aqui marcado, né? Por exemplo, Cíntia, meus gastos fixos, eles são 10 mil reais. Então, tá bom. Então, vamos começar aí para você saber quanto que você tem que guardar de início. São 6 meses. Então, se seus gastos fixos são 10 mil reais, são 60 mil reais que você tem que iniciar para guardar. Tá, Cíntia? Como que eu começo isso, né? Como que eu faço? O que eu sugiro sempre para os meus clientes
é que eles comecem, ai, gente, eu não consigo ainda 10%, né? Então comece 5. Coloque 5% do seu faturamento, coloque para sua reserva de emergência. Reserva financeira, né? Vamos mudar a chavinha. Então, se você não consegue 10% do seu faturamento para você guardar a sua reserva financeira, você coloca lá 5%, mas comece, tem que começar, né? Eu já peguei alguns casos de clientes que não conseguem nem 5%, Cíntia, eu não consigo, a gente não conseguia reduzir custos, não conseguia reduzir mais gastos, que a gente já tinha enxugado, então tá, vamos começar com 3%, mas vamos começar. A gente tem que ter esse primeiro passo, né? Começar. Porque se a gente não iniciar, a gente não faz. E aí, esses imprevistos acontecem, e aí? Né? Então, a gente sabe que muitas empresas, elas sobreviveram a essa crise, estão sobrevivendo, né? Por quê? Porque tinham caixa, tinha uma reserva financeira, né? Então, é muito importante. É um assunto, assim, que muitos empreendedores não davam o devido valor nesse assunto, né? Ah, reserva financeira, próximo mês eu faço. E assim vai indo de uma forma que não faz, né? E infelizmente os imprevistos podem acontecer. E eu posso te falar uma coisa, tá? Infelizmente, nós não estamos sujeitos que essa seja a última, né? Nós podemos ter uma crise econômica daqui um pouco e não estamos sujeitos que não vai vir mais alguma coisa da área da saúde, né? Então, claro que a gente torce muito que a gente não viva mais o que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Mas nós, infelizmente, estamos aí sujeitos a outros tipos de crise. Então, a gente tem que se preparar, sim. E aqui, ó, a Ellen até comentou agora, ó, comportamento, mudar a mente. Exatamente, é isso mesmo, Ellen. É isso mesmo. Nós temos que mudar, né, essa chavinha, né? É muito importante mesmo, mudar esse comportamento. É isso aí, Ellen, obrigada aí pelo seu comentário. Podem comentando, alguma dúvida, vão mandando aqui pra mim. Estamos chegando aqui no 5º pilar. Quinto pilar, último e não menos importante, né? Que é o planejamento financeiro. É muito importante os empreendedores estabelecer as suas metas, né? Ter as suas metas bem definidas. Ai, Cíntia, mas como que eu faço isso? Primeiramente, você tem que saber o cenário atual da sua empresa. Como é que estão suas receitas? Como é que estão seus custos? Como é que estão suas despesas, né? Você tem que primeiro saber o cenário atual da sua empresa. E nela, você quando tem empresas, algumas empresas têm histórico, a gente trabalha com histórico, né? Existem vários formatos aí de fazer o planejamento financeiro. Quando é uma empresa que já tem uma bagagem, a gente trabalha com histórico. Quando é do zero, a gente usa outros tipos de formato, né? Mas falando aqui com uma empresa que já tenha um histórico, que já sabe como é que foram os últimos meses, né? Você tem que estabelecer a meta, né? Qual é a meta de venda agora, para o mês de outubro? Qual é a sua meta? Você sabe? Quanto que você quer faturar? Né? Não pode deixar vago. Ah, se eu faturar X, tá bom. Não, tem que estabelecer a sua meta, né? De vendas, o quanto você quer faturar. E claro, né? A gente trabalha aqui com... tem que ser algo assim... próximo da realidade, né? Claro que a gente vai subindo aí de degrau, né? Vai subindo um degrau, depois o outro.
mas você tem que colocar uma meta que seja atingível, né? Então, estabelecer também, além das suas vendas, do seu faturamento, né? Quanto que vai ser da sua receita, que você quer como meta, você também tem que estabelecer ali os seus os custos, né? Baseado aí na sua receita e as suas despesas também. Elas vão entrar, vão ter as despesas fixas. Então, você também tem que colocar ela no seu planejamento. E aí, os impostos é baseado no seu faturamento, você vai saber aí qual é a porcentagem da sua empresa, né, que paga de imposto, você também tem que colocar isso. Então, se eu faturar X, eu sei que Y é para o meu imposto, né? Então, é muito importante o planejamento, né? Então, você faz toda essa análise e estabeleça, olha, mês que vem eu quero 10% a mais do meu faturamento. Quer começar com 5%? 5% do meu faturamento a mais. E aí, claro, entra numa outra vertente aí, que daí você vai ter que ver estratégias de marketing, né? Aí vai para um outro caminho. Ok, eu quero 5% a mais o mês que vem do meu faturamento. O que eu vou fazer para aumentar 5%? O que eu vou fazer para aumentar 10% do meu faturamento, né? Então, aí entra nessa parte que eu comentei, que eu falei, a estratégia de vendas, né? De marketing. O que você vai fazer para você atingir aquilo? Ah, vamos reduzir as despesas administrativas em 5%. Vamos lá. Vamos analisar, vamos planejar e vamos correr atrás disso. Vamos reduzir todos os gastos e vamos colocar isso no nosso planejamento, né? Então, é muito importante também isso. Ver o que pode ser reduzido, né, dos gastos e colocar isso no planejamento. Ali você já sabe, se minha receita for X, né, os custos Y, despesas também Y, ok, tá tudo bem, né, eu consigo, e no planejamento também colocar, importante, né, uma porcentagem aí, uma provisão do seu lucro, né, da sua reserva financeira. Então, é muito importante ali no planejamento, você já vai fazer detalhado, conta por conta, item por item e estabelecer isso. Muito importante. Aqui a Aline comentou, por isso a importância do controle financeiro. Exatamente, Aline, é isso mesmo. E a Ellen aqui, nada de cortar o cafezinho, vamos faturar mais. É isso mesmo também. Ai, tô adorando os comentários de vocês aqui. É isso mesmo. Esse negócio de cortar cafezinho, não. Vamos cortar gastos que de fato precisa ser cortado. Agora o cafezinho eu não sou a favor não, viu, Ellen? Eu adoro um cafezinho. Eu só não estou com o meu aqui agora, com o meu cafezinho, porque já estamos aí, né, à noite, 8h40, então, senão eu não vou dormir tão cedo. Aqui a Aline comentou, muitas empresas fecham em menos de um ano por falta de planejamento financeiro, né? Isso mesmo, Aline. Infelizmente, né, é um estudo aí que nós temos, uma realidade que nós temos, que muitos empreendedores, eles fecham em menos de um ano e é falta de planejamento. Então, quando você iniciar já o seu negócio, você tem que fazer seu planejamento. Ah, Cíntia, eu não tenho histórico, né, que eu comentei. Nós vamos ver como é que é o seu mercado, como é que tá funcionando ali, né, o seu segmento, né? Desculpa. Então, assim, deixa eu tomar um suquinho aqui. Então, é importantíssimo as empresas, né, ter esse planejamento. E claro, como eu falei, né, tudo muito pé no chão, fazer
Vamos ver como é que tá o mercado, a gente tem que estudar o mercado, já que você não tem histórico. Vamos começando ali, né? A Ellen falou análise dos concorrentes, também é um ponto, não é o único, mas sim, pode ter aí uma análise dos concorrentes, como é que os concorrentes estão trabalhando, né? Qual é o faturamento médio deles, para você ter um norte. Mas você tem que ter esse norte, é muito importante. Pessoal, esses foram os 5 pilares do sucesso financeiro. Comentem aqui se vocês gostaram, me mande aqui os coraçõezinhos. Ai, tô vendo um monte de coração aqui subindo, que delícia! Alguma dúvida? Temos um tempinho aqui. Hoje a nossa live ela vai ser mais curta mesmo, tá? Mas nós temos um tempinho ainda aqui pra gente conversar. Se tiverem dúvidas, a Ellen tá falando, a precificação me salvou. A precificação, ela é muito importante. Eu falo que, olha, você aí não, você empreendedor, que você faz aquela precificação, meus custos vezes 2, meus custos vezes 3. Gente, furada, tá? Essa precificação é furada. Cíntia, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Sorte sua que deu certo, mas não é a forma ideal, tá? Na verdade, pra mim é a forma errada de se fazer. Não faz precificação dessa forma. Antigamente fazia muito isso, né? Vezes 3, vezes 4, os seus custos. Mas eu tenho lucro, nossa. Mas não é a forma correta. Você não sabe ali certinho, você tá fazendo isso, mas não tá fazendo da forma correta, tá? A Ellen tá me perguntando aqui, você tem algum material? Então, Ellen, eu tenho a planilha de gestão financeira, né, que eu desenvolvi com um especialista em Excel. Caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato aqui comigo, né? É uma planilha que eu forneço para os meus clientes na minha consultoria e treinamento que eu dou. Mas quem quer adquirir de forma avulsa, eu também, porque tem muitos empreendedores, né, que falam assim, eu tô começando, eu quero ir devagarzinho, mas eu quero um fluxo de caixa, né? Então, essa planilha que eu tenho de gestão financeira, ela é completinha, ela é desde do plano de contas, né? Que você vai ter ali o seu fluxo de caixa, que eu falei que eu gosto dos 365 dias, então vai ter a parte de lançamentos, o fluxo de caixa diário, 365 dias, um fluxo de caixa mensal, um DRE, tudo simples, simplificado, de uma forma que você possa entender. Lá, nessa planilha, não é de um formatos e palavras difíceis, é de uma forma muito dinâmica que eu fiz, tá? Cíntia, mas eu não sei mexer em Excel. Não precisa ser expert em Excel, tá? O que você vai precisar fazer é alimentar as informações, todas as suas receitas, custos, despesas, impostos, investimentos, e ele é automático, ele vai te trazer ali. Lembra que eu falei do controle e relatórios, de analisar conta por conta? Então, ali, conta por conta, a gente consegue analisar também. E nessa planilha, por que não é só uma planilha de fluxo de caixa? É uma planilha de gestão financeira, porque ela traz ali também, né, o contas a pagar, o contas a receber. Dentro dela tem a parte de planejamento, né, que você já vai fazer ali o seu planejamento financeiro. E também tem uma parte de investimento, que é muito importante, que é ali que você vai investir ali o percentualzinho do seu lucro, da sua reserva financeira,
né? Nada de deixar em conta corrente, pessoal, por favor. E nem na poupança, né? Nós sabemos que a poupança, a Selic já tá baixa, né? A poupança, ela rende 70% da Selic. Então, pessoal, não deixe na poupança, tá? E aí, já dando, até aproveitando aqui, dando uma dica, assim, de onde eu coloco esse meu investimento, né? Minha reserva financeira, por exemplo, em liquidez diária. Eu sempre indico aí ou Tesouro Selic, né? Tesouro Direto Selic, ou um CDB, que rende pelo menos aí 100% do DI, tá, pessoal? Isso é importante. Bom, e aí nessa planilha tem tudo isso. Então, por isso que eu falo, não é só uma planilha de fluxo de caixa, é uma planilha de gestão financeira, tá? Então, você consegue ter essa planilha e consegue aplicar já no seu... na sua empresa, né? No seu negócio, tá bom, Ellen? Então, respondendo aí a sua pergunta... Ai, que legal, olha, falando, uau, show, top, uma gestão mesmo, é isso aí, é uma gestão. E claro, né, além de tudo isso, você ter essa planilha, você tem que saber aí analisar os dados, né, de tudo, como eu falei, além de você alimentar, não só alimentar, você tem que saber analisar os números. Que aí entra aí o meu trabalho, né? Que é o que eu falei lá no início. O meu objetivo é esse, é ajudar empreendedores a ter uma vida financeira mais saudável e com mais lucratividade, né? Ajudando eles a entender aí, né? Esses números, porque não basta você ver somente os números ali, né? Você tem que entender, saber... eu preciso tomar alguma decisão, como que eu faço? O que eu tenho que fazer, Cíntia? Aonde eu posso reduzir algum gasto e que não vá prejudicar minha empresa? Porque também tem isso, né? Muitas empresas saem cortando gastos e mandam colaboradores embora. É aquela loucura. E depois ele não consegue produzir. E aí o faturamento vai lá para baixo. E aí não adiantou de nada. Então, você tem que saber aonde você vai reduzir o seu gasto, né? O seu custo, a sua despesa. Então, é uma análise, assim, que o empreendedor, como eu falei, não precisa ser expert, nem em Excel, não precisa ser expert em gestão financeira. Mas eu falo que o básico, ele tem que saber. Ele tem que saber olhar os números da empresa, né? Ai, Cíntia, mas eu não gosto de fazer isso, eu vou delegar. Para você delegar uma função, você tem que saber o básico daquilo. Porque como você vai saber, né, se aquele colaborador está indo pela linha correta, que tem que fazer a análise, né? Então, é muito importante. Tá, pessoal? Mais alguma dúvida? Estamos chegando aqui ao fim da nossa super live, onde eu trouxe aí as 5 dicas, né? 5 pilares do sucesso financeiro. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigada. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar aqui uma mensagem no direct, pode ficar à vontade, tá? Tire suas dúvidas, eu vou te responder com maior atenção aqui, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos mais uma vez, uma ótima noite para vocês, uma ótima sexta-feira, bom final de semana, já estamos chegando aí no finalzinho da semana. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, curte, compartilhe com um amigo, né, que tá precisando dessas dicas aqui que eu dei. Eu falei dos 5 pilares, mas eu dei várias dicas aqui, né? Então, compartilhe com seus amigos, empreendedores ou que querem empreender, né? Que tem quem vai empreender também tem bastante coisa aqui que dá
para absorver já desde agora. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau.